Olá, meu nome é Ernesto, moro em Braga, sou pastor de uma comunidade e deixa eu falar uma coisa. Está bombando uma canção aí que é Bênçãos que não tem fim. Certamente você já ouviu dessa música. Eu queria falar um pouquinho sobre esta música. Fica ligado. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Esses dias houve um grande falatório sobre a questão dessa música Bênçãos sem fim, que foi escrito por um ministro católico chamado Seth Schwetter. Desculpe se eu estou pronunciando errado, né? Mas foi regravado por uma cantora brasileira e isso trouxe um monte de críticas. E um deles é um tal de pastor Samuel Mariano, não o conheço, né, mas eu vi a crítica dele. E o que eu penso sobre isso? Qual foi os argumentos que ele usou contra esta canção? O único argumento que ele usou é o argumento de ele ser escrito por um ministro católico. Foi o único argumento que ele usou. Ele sendo assembleiano, com certeza ele estava falando para o público dele, dentro da igreja dele, e a crítica é da igreja cantar algo que foi um ministro católico que ouviu. Eu vou dar a minha opinião para mim sobre essa questão. Para mim é um argumento muito fraco e também até um pouquinho preconceituoso. Por que eu estou falando isso? Porque Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Deus não usa só evangélicos. E o segundo, o pecado do católico tem o mesmo peso do pecado do evangélico. Não é porque eu sou evangélico que Deus dá uma consideração maior sobre os meus pecados. Terceiro, se nós formos vasculhar todos aqueles que fazem as letras evangélicas, a vida deles, também nós vamos parar de cantar muitas músicas dentro da igreja, porque tem cada história que não é legal. Para mim, a letra dessa música é muito melhor do que centenas de músicas feitas por evangélicos. Eu posso dar até um exemplo, Sabor de Mel, que para mim é antibíblica, para mim é egocentrista, e as pessoas estão cantando dentro das igrejas achando que estão adorando a Deus, mas estão adorando a si mesmo. Mas agora eu quero falar o que eu penso dessa música. Eu vou ser muito sincero. Primeiro, eu gosto da melodia, eu ouço ela. Eu até ouvi um trecho do autor vendo a gravação feita em português e eu achei muito bacana. Mas para mim não é uma música cristocêntrica. Ela não fala de Cristo, ela não exalta Cristo. Ela, em partes, é uma adoração a Deus, mas não é totalmente, eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Ela é simplesmente um reconhecimento das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Mas e aí, Ernesto, pastor Ernesto, qual que é o mal disso? Eu vou falar. O que nós precisamos ter para ser considerado uma adoração realmente a Deus? Primeiro, uma adoração a Deus revela o caráter de Deus. A adoração a Deus é uma resposta ao caráter. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é fiel, ele é bondoso. Eu creio no caráter de Deus, independente das bênçãos que eu tenho recebido hoje em dia. Então, uma adoração a Deus reflete o caráter de Deus. Nós vemos isso em Atos, capítulo 16, versículo 16 a 34. Paulo e Silas ali presos na prisão, e ali eles entoaram um cântico de adoração ao caráter de Deus. E ali houve ali um grande milagre ali naquele lugar. Segundo, a adoração adora a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Há uma história de uma das canções antigas, muito conhecidas, principalmente nas igrejas mais tradicionais, que é aquele Sou Feliz com Jesus. Ele foi feito por um autor chamado Horatio Gates Spafford. Em 1871, as suas filhas morreram no desastre de navio. 4 dias depois, ele pega aquele mesmo navio e naquele trecho onde as filhas dele morreram, ele compôs uma música que eu vou falar para vocês, que ele diz o seguinte: se a paz a mais doce me deres de gozar, se dor a mais forte sofreu, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Para mim, isso é um processo de adoração. Em um momento em que ele perde as filhas, ele tem adoração aos lábios dele, porque ele adora não por aquilo que Deus faz,
mas por aquilo que Deus é. A adoração também é uma resposta de gratidão. Como eu falei anteriormente, essa música ela é uma resposta à gratidão do que Deus, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas ela deve ser uma resposta em gratidão sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. A bênção maior que nós já recebemos, que é a salvação, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. E eu falo uma coisa assim, para mim, o resto é detalhe. As bênçãos do dia a dia se tornam um detalhe da maior bênção que nós já recebemos, que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu falar, todos nós somos adoradores. Importa se você adora a Deus, ou adora o dinheiro, ou adora a família, ou adora o partido político, ou até o político. Todos nós fomos feitos para adorar. E a minha questão, através desse vídeo, não é menosprezar as críticas e nem a música, mas é fazer você pensar o que realmente é adoração. Não é adorar o criador dessa música, o que está interpretando aquela música, o crítico que está. Nós devemos ter consciência que adorar a Deus é uma necessidade nossa. Então eu convido a você conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra, conhecer o que é adoração. Eu tenho certeza, queridos, que eu vou falar assim, que muitas cadeias se abrem quando nós aprendemos o poder de uma vida em adoração a Deus que vai muito mais além da música. Espero que você tenha gostado e edificado a sua vida através desse vídeo. E eu peço 3 coisas para você. Curta, compartilhe e se inscreva, que teremos outros vídeos para a edificação da sua vida. Deus abençoe a sua vida e seja um adorador. Tenha o DNA de adoração no seu ser.